prosseguir. Ótimo. Beleza. Então tá bom. Então, beleza. Vou começar, assim, dando um overview, assim, do que a gente vai falar. E eu queria começar falando, né, que, assim, vocês foram enganados, assim, que a ideia, assim, era ter um curso sobre a teoria do Information Bottleneck, mas, quer dizer, uma aula, né, mas isso aqui não é uma aula, mas sim, a ideia é um curso, porque o que acontece? Quando eu comecei a estudar esse assunto do Information Bottleneck, eu percebi que tinha um monte de coisa que ou eu não sabia, ou que não era tão solidificado, e aí o caminho de entender a teoria foi meio tortuoso. Então, basicamente, esse trabalho que eu tenho feito é um trabalho de tornar esse caminho mais fácil para vocês, para quem vem depois, né? E então eu dividi os assuntos em aulas, tá? Hoje a gente vai basicamente explicar por que vale a pena se importar com isso, né? Porque assim, é mais uma aula motivacional para que vocês se interessem pelo curso como um todo, né? Então, assim, por que passar por tudo isso para entender essa teoria do gargalo de informação, né? E outra questão que eu queria colocar é que isso aqui assim, é que nem um jogo, vai ser que nem um jogo. Cada aula vai aumentar o nível de dificuldade, né? Eu coloquei lá no geral o pedido para as pessoas darem uma lida naquele material, eram umas 5 páginas, mas mais para frente eu acho que sem fazer uma leitura inicial vai ser difícil entender, né? Hoje, a próxima aula também ainda vai ser tranquila, mas daqui a pouco vai começar a ficar cada vez mais complicado. E eu acho que enfim, assim, se quem, né, tiver lendo antes vai ter a oportunidade de aproveitar esse momento para tirar dúvida, né? Então, hoje a gente vai fazer essa aula mais motivacional, depois vem uma aula que, se der tempo, começa hoje, e o começo, que é falar um pouco sobre as origens de inteligência artificial, e basicamente eu estou indo uma coisa até meio filosófica das origens epistêmicas de inteligência artificial, porque vai fazer sentido depois, por que fazer isso daí. Toda uma parte de teoria de probabilidade, teoria de informação. Quer dizer, teoria de probabilidade é uma coisa que todo mundo acaba aprendendo, mas se a gente não tiver um conceito bem claro de algumas coisas, não dá para entender nada em machine learning. Então, eu acredito que quase todo mundo tem uma base, mas, enfim, eu separei uma parte para falar sobre isso. E sem essa base, entender essa parte de teoria da probabilidade, não tem nem como começar a entender teoria da informação. Teoria da informação daria para fazer um curso inteiro sobre teoria da informação, e na verdade existem cursos inteiros sobre teoria da informação. Eu acho que atualmente o SIC não tem dado cursos de teoria da informação. Eu acho um assunto fascinante, super útil, ajuda a entender várias coisas de machine learning. Várias coisas para mim ficaram muito mais claras a partir do momento que eu comecei a entender esses conceitos. E para depois entrar no que a gente chama de learning theory, tá? Porque o que é learning theory, né? Learning theory assim como a gente digamos assim, no passado como a gente não sabia sobre toda a ideia de complexidade de algoritmos, a gente tentava resolver os problemas colocando mais poder computacional nos problemas, e alguns problemas são exponenciais, não adianta você tentar colocar essa estratégia, não funciona. A mesma coisa acontece com problemas de aprendizado, em que hoje é claro que a gente está tentando resolver os problemas tendo mais dados, né? Tendo mais dataset, tendo mais informações, etc. Tal. E qual que mas assim, é possível aprender do tipo com quantas amostras é necessário aprender? Então, essa que é a ideia de learning theory, né?
é um assunto que não é assim, normalmente abordado nos cursos no SIC. Eu acho que é bem interessante e é necessário para entender o Information Bottleneck Theory. Mas é provavelmente assim, a parte mais complicada, tem a matemática mais complicada de tudo que a gente vai falar. Beleza. Então, vamos lá para essa parte de motivação. Bom, a gente, assim, comecei essa jornada, né, porque, no final das contas, a situação que a gente está é que teoria é uma coisa da qual a gente não ouve muito, né? A gente teve um sucesso assim, enorme nos últimos 10 anos, e a verdade é que a teoria foi apesar da teoria, a teoria não ajudou muito nesse sucesso. Assim, eu peguei uma frase do Howard, né, do Jeremy Howard, que é da Fast AI, dando como um exemplo, né, que assim, que essa ideia, né, que da maldição da dimensionalidade não faz o menor sentido na prática. Na verdade, o que ele falou, se você for lá no áudio que eu citei, ele fala que, inclusive, que é estúpido, porque ele até usa a palavra estúpido. Que, na verdade, a teoria que a gente tem, que explica o aprendizado, né, de máquinas hoje, nessa teoria, Deep Learning não deveria funcionar, por conta da quantidade de parâmetros. E hoje a gente tem, na verdade, modelos que têm um número boçal de parâmetros e eles funcionam muito bem, obrigado. Então, na verdade, o que a gente está tendo, na verdade, é um desenvolvimento muito grande, né, de fato, na prática, e quando a gente fala em teoria, não existe uma teoria. Assim, obviamente, existem explicações teóricas para fenômenos, as pessoas dão, mas não existe uma nova teoria geral de machine learning para explicar. Gente, eu estou ouvindo um áudio seu, que está me atrapalhando um pouquinho, digitação. Se puder colocar no mute, ajuda. Então, assim, enfim. Então, esse que é o problema que a gente está vivenciando hoje. Fred, o único que não está no mudo é você. Mas é engraçado, porque eu não estou digitando. Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos seguir. Então, só uma coisa, assim, eu não sei se todo mundo conhece ou sabe, de fato, o que é Curse of Dimensionality, né? Ou a maldição da dimensionalidade, né? Mas existe essa ideia, né? Aliás, o fato do problema se chamar maldição, né? Já diz que as pessoas, na verdade, não entendem direito, né? Mas é um problema assim, que a comunidade de reconhecimento de padrão ou de aprendizado de máquina, pelo menos tradicional, tinha como tipo, for granted, used to take for granted, né? Tipo, todo mundo estava acostumado com a ideia, era de que se você tem, como é que é? Você tem um problema de classificação ou regressão, né? Um problema de aprendizado de máquina no geral, que para estimar ele, para aprender, você tem um certo número de parâmetros, né? E aí, normalmente, conforme você aumenta o número de parâmetros, o seu desempenho melhora. Só que esse crescimento não era monotônico, né? Sempre chega num ponto em que você tem parâmetros demais e aí o desempenho começa a ficar pior, né? A ponto de, às vezes, ficar pior do que do que o menor nível que você tinha antes, né? E aí esse vale, né? Essa queda que você tem, é o que eles chamavam de Curse of Dimensionality, né? A maldição da dimensão. E aí o grande desafio que existia era saber qual que é o número mágico, né? Dado um problema, dado um modelo, qual a dimensão que você tinha permissão de chegar, né? De usar sem estragar seu modelo, né? E isso aí explica muita coisa que foi feita, por exemplo, com o SVM, né? E aí, mas recentemente, né, como o Fred falou, está tudo contrariando isso daí. Né? Inclusive, assim, só uma nota, SVM é um resultado prático justamente da Learning Theory, né, do trabalho do Vapnik, etc. Tal. Mas era só um adendo. Assim, essa questão que eu estava falando, a gente tem uma teoria
que não está explicando o resultado o fenômeno que a gente encontra na prática. Na verdade, quando você olha para as ciências naturais, os cientistas veem isso como uma questão natural, assim, e como uma oportunidade. O que acontece em inteligência artificial ainda é ver isso como um grande problema. E essa visão tem trazido o que a gente chama de invernos na inteligência artificial. Eu vou falar um pouco sobre isso na frente. Mas isso tudo é consequência do fato de que falta ciência em ciência da computação. Né? E, assim, essa parte que eu vou falar agora é basicamente sobre essa questão de faltar ciência na ciência da computação. E o que eu quero dizer com isso e quais são os efeitos disso. Tá? Dando um pouco de contexto, assim, eu tenho uma aula, tem uma aula do Richard Feynman, que você encontra no YouTube, eu coloquei lá a referência, espero que alguns possam ter visto, né? Que fala sobre a diferença entre babilônios e gregos, né? Bom, para quem não sabe, o Feynman foi um dos maiores físicos do século XX, prêmio Nobel, tocador de bongô, enfim, e também notório por ser um excelente professor, ter uma didática incrível. O próprio Bill Gates fala que foi o melhor professor que eu nunca tive. E aí ele contava essa história dos babilônios e gregos, né? Que, segundo o Feynman, né, os babilônios inventaram a matemática e os gregos pegaram o crédito, né? E, assim, mas que os babilônios eles tinham um jeito muito diferente dos gregos de lidar com as descobertas matemáticas que eles faziam. Assim, eles eram muito mais pragmáticos. Eles não estavam interessados numa ordem em provar nada, eles simplesmente se atentavam aos fatos de que assim, funcionava na prática. E os gregos não, os gregos queriam fazer a coisa de baixo para cima, né? Pegar da coisa mais fundamental e ir construindo a partir daí, eram muito mais rigorosos. Então, assim, ele usou esse exemplo aí para falar um pouco sobre dois tipos de físico, mas que a gente pode pensar como cientistas versus matemáticos. Né? A diferença é entre você ser um cientista e você ser um matemático. Então, assim, na ciência, você, assim, as coisas não têm uma ordem natural, as coisas são o que são, né? A realidade é essa, ela é o que é. Na matemática, você cria a realidade como você quer que ela seja, né? O filósofo David Hume, escocês, ele falava que, basicamente, que isso é uma diferença assim, das relações de questões de fato, né? Assim, coisas que existem de fato ou são uma relação de ideias, né? Então, assim, matéria de fato ou de relação de ideias. E aí você tem assim uma questão, assim, a ciência ela prova as coisas por inferência, né? Por indução e no caso da matemática você tem sempre a questão da dedução. E aí o principal é que são duas visões diferentes do que é a busca pela verdade, né? Os matemáticos veem a verdade como uma coisa absoluta, né? Uma coisa que você pode provar, e os cientistas veem a verdade como uma crença justificada, né? Algo que é verdade até que alguém prove o contrário, né? Então, só para falar um pouco sobre essa questão e entrar no próximo assunto, assim, um pouco, assim, a teoria de Newton, né? A física de Newton, ela era verdade, mas todos os experimentos que outros cientistas fizeram para corroborar com a teoria do Newton só fizeram ela ser mais, na verdade, mais provável de estar certa, né? Mas bastou apenas um experimento, né, para mostrar que a teoria do Einstein era mais certa do que a do Newton, né? Então, a gente teve no ano passado aí 100 anos que o Eddington veio aqui em Sobral para fazer a medição lá durante o eclipse para mostrar que
que a teoria do Einstein explicava melhor do que a do Newton lá, a posição de Mercúrio e tal. E é interessante que, se você for pensar, e por que eu estou falando aqui que ciência é narrativa, não sei se está dando para ler ali, porque ficou meio ruim aqui no vídeo. Ciência é narrativa porque tem até bastante, assim, pegando bastante a ideia do segundo vídeo do Feynman que eu sugeri. No sentido que, por mais que você tenha que para 90% dos casos, 99% dos casos, a teoria do Newton é tão boa quanto a do Einstein, né? Na verdade, elas dão os mesmos resultados para quase todos os problemas práticos que a gente lida. Para você chegar, o Einstein, para chegar na teoria dele, ele não fez uma extensão da teoria do Newton. Ele teve que pensar as coisas fundamentalmente diferentes. Ele partiu de toda uma narrativa totalmente diferente, de toda uma outra maneira de ver o mundo. Então, assim, isso é o que a ciência permite. A ciência permite você entender as coisas, né, com uma narrativa das coisas, né? Eu gosto desse quadro aqui, que é um quadro do Francisco Goya, que ele fala um pouco sobre assim, um desejo antigo do ser humano de voar. E, na verdade, se você pegar os livros, você vai ver que desde a antiguidade tem... Assim, esse desejo de voar existe, as pessoas... Assim, existem relatos, né, de pessoas que colocam penas, que criam asas e tentam se jogar de penhasco para ver se voa, e a maioria morria, né? Ou então, pelo menos, se machucava bastante. Então, assim, que não basta você observar fatos. Assim, foi só observando os fatos de como que os pássaros voam, etc. e tal, mas não tentando copiar, mas tentando entender o processo e entender como é que funciona a aerodinâmica que os seres humanos inventaram o avião, aprenderam a voar, né? Voar melhor do que qualquer pássaro, né? Então, assim, é necessário, assim, além essa narrativa, o porquê que as coisas funcionam, né? É bastante importante. E uma outra coisa que é bem interessante quando você começa a estudar a história da ciência é que muitas vezes, para você ter essas novas narrativas, para você ter esse novo jeito de ver o mundo, uma maneira que torna as coisas mais fáceis ao invés de você tentar resolver o problema olhando para a natureza diretamente, olhar o problema sob o prisma de algum device, de algum aparelho que foi criado por seres humanos. Então, assim, por exemplo, o Carnot, tem até esse aqui eu só coloquei o XKCD brincando um pouco com o ciclo de Carnot, mas, assim, a ideia, né, da máquina, né, termodinâmica, né, que o Carnot propôs, na verdade, veio depois da existência de máquinas a vapor. Então, assim, já existia máquina a vapor quando ele veio com a teoria. A mesma coisa aconteceu com a teoria da informação. Assim, o Shannon, ele fez todo um desenvolvimento teórico explicando como que a comunicação ocorre, e já existia o código Morse, já existia o telégrafo, e várias coisas que eram sabidas e que podia ser observado e que, na prática, as pessoas já sabiam de como tornar a comunicação mais eficiente, fez com que ele conseguisse, né, mais o gênio que ele chegar numa narrativa, numa explicação de por que as coisas são assim, né? E aí a gente chega, né, assim, a questão de inteligência artificial. A inteligência artificial, se você for pensar, eu não sei, isso é uma questão talvez mais de opinião, eu vou dar a minha opinião, e de repente você tem uma opinião contrária, mas assim, ciência da computação, os cientistas de computação se veem muito mais como gregos do que babilônios,
né? A gente está muito interessado em provas, enfim, a ciência da computação, em grande parte, ela tem muito mais a ver com a busca epistêmica pela verdade dos gregos, né, da matemática, do que pela visão científica da coisa, né? Então, assim, a gente está interessado não só em desenvolver algoritmos que funcionam, mas a gente quer provar que eles funcionam. A gente quer saber, ter uma prova de que ele funciona e que a eficiência dele é tal, né, no pior caso. Inteligência artificial, até porque a gente assim, machine learning em geral tem feito com que a gente seja obrigado a encarar a coisa como ciência, porque assim, por mais que a gente sabe que o processo de gerar um algoritmo que é capaz de fazer a tarefa, a gente não sabe o algoritmo que faz a tarefa. O que eu quero dizer é basicamente isso. Assim, é o seguinte, a gente sabe reconhecer uma pessoa numa foto, um gato numa foto, mas a gente não sabe como que a gente sabe reconhecer um gato numa foto. E a maneira como a gente criou algoritmos de aprendizado para detectar um gato numa foto não exige a gente saber como que ele está detectando o gato numa foto. Então, assim, a abordagem matemática já não é, assim, puramente, essa visão de mundo puramente matemática, ela fica um pouco conturbada, né, diante dessa situação, né? E aí é por isso que, tipo, a gente vive, né, na história da inteligência artificial, essa ideia de invernos, né? Então, por exemplo, lá em 43, antes de existir computador, né, o McCulloch e Pitts inventaram a ideia de redes neurais artificiais. E aí, num famoso... acho que foi até um livro do Minsky e do Papert em 1970, falou assim, olha, como redes neurais são incapazes de resolver esse problema aqui. E aí você, assim, meu Deus, então essa teoria que a gente tinha aqui não funciona para esses casos aqui, logo vira um inverno. Aí você passa um tempão que fica desacreditado, ninguém está interessado, e aí, enfim, e aí você vem um outro trabalho, né, o Hinton, o Williams reinventam backpropagation, porque durante esse período do inverno aí já tinha sido inventado backpropagation, mas como ninguém estava nem um pouco interessado, assim, a coisa não se divulgou, e aí você tem todo um novo desenvolvimento, né, dessa ideia de, enfim... E aí você tem depois o Vapnik dizendo que, basicamente, né, com já machine learning, com learning theory, em 95, tipo, na década de 90, falando assim, não adianta você criar redes com mais profundidade, com mais parâmetro, e aí você tem uma ascensão vem com a ideia de SVMs, etc. e tal, e aí você tem, de novo, um inverno de redes neurais, etc. tal, até você ter no começo aí 2010, por aí, 2009, começa de novo a ascensão de Deep Learning, que estoura em 2012, lá com ImageNet, etc. tal, a história que todo mundo sabe. Mas, assim, eu coloquei essa questão aqui porque, justamente, a gente tem essa relação complicada, especialmente em AI. E eu acho que tem muito a ver com o fato de que a gente não, como cientista de computação, a gente não sabe abraçar direito essa visão de que nós temos que ser mais cientistas do que matemáticos, né? E só mais uma sobre esse ponto, assim, teve bastante repercussão um artigo do Rahimi, que ele fala
na verdade, né, ele pergunta se A é ciência ou se é alquimia, né? E é bastante assim, uma crítica a essa visão, né, do momento atual em que a gente tem um monte de coisa que funciona, mas que a gente não tem explicações do porquê que elas funcionam, né? Então, assim, o que eu acredito é que a gente precisa, assim, o fato de que a gente não sabe um porquê que elas funcionam, na verdade, é uma oportunidade de pesquisa para a gente ter o desenvolvimento teórico que explique por que elas funcionam, não é uma questão de descartar ou dizer que é alquimia. A gente tem que abraçar assim, a ciência de inteligência artificial e se tornar cada vez mais cientistas e menos matemáticos, né? Bom, eu falei um pouco sobre o problema, né, que a gente está, mas existe assim uma luz no fim do túnel, né? Por volta de 2015, esse cara que, não sei se vocês conseguem ver aí no canto, esse é o Naftali Tishby, ele propôs, com um aluno dele, uma ideia de trazer explicações de por que redes neurais profundas, né, por que Deep Learning funciona com teoria da informação, né? Levou um tempo para essa teoria dele ganhar corpo. Ainda não é uma coisa que é o concurso. Tiveram várias críticas das comprovações, digamos assim, experimentais que ele fez, mas outras pessoas se envolveram, fizeram outras pesquisas, mostraram as coisas por outros ângulos, e a coisa está tomando corpo. Não é ainda algo que é, enfim, como eu disse, é o concurso, mas é algo que está tomando corpo. E é bem interessante. A ideia, assim, dando um preview, basicamente, é que o que o Tishby acredita é que o aprendizado, né, a questão, assim, quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando aí basicamente de generalização. E até uma coisa que eu esqueci de falar antes, que, assim, por que a gente sabe que o que a gente está fazendo hoje em Deep Learning não está bom, né? Porque, na verdade, a gente precisa dessa quantidade absurda de dados. E a gente sabe que é possível generalizar com muito menos dados, porque pessoas generalizam com muito menos dados. Os seres humanos não precisam de tantos dados para aprender, né? E outros animais também não precisam de tantos dados para aprender. E a gente não tem uma boa explicação de como que esse aprendizado, como que essa generalização acontece. E a ideia do Tishby é que aprendizado, né, a generalização acontece quando a gente esquece. Esquece o quê? Assim, imagine que você tem vamos falar de um problema de classificação de fotos, como eu estava falando aí, de identificar se é gato ou cachorro, por exemplo, numa rede. Dentro da foto que você está colocando no dataset lá para aprender, para treinar, a foto está carregando a informação desse rótulo, se é cachorro ou gato. Mas, além dessa informação, existe muita coisa dentro dessa foto que é ruído, na verdade, que não é essa informação. Não tem a ver com o rótulo. Então, o que a gente precisa é, num período de treinamento, o que acontece, basicamente, é que existe uma fase de você fazer um fitting ao dataset, né? E isso, redes neurais fazem muito bem. Elas conseguem, assim, existem estudos que mostram que redes neurais conseguem aprender até datasets, assim, labels randômicos, ou seja, se você colocar para ela, assim, as redes neurais, elas aprendem muito bem, elas chegam e fazem um overfitting dos dados muito bem. O problema é generalizar. O problema que as redes neurais têm é de generalizar.
Então, ele explica isso como a necessidade que você tem de esquecer a informação que você também está recebendo, que não é sobre o label, não é sobre o Y, que é sobre o X. Que, assim, então, essa é basicamente a ideia do Tishby, e enfim, estou colocando de uma maneira muito, muito geral, em que ele está tomando corpo. O problema é que, para entender essa teoria, é necessário que você saiba algumas coisas. Assim, não só você tem que entender redes neurais e como que elas funcionam, mas você tem que entender bastante de teoria da informação. E você tem que entender também bastante sobre Machine Learning Theory, né? O desenvolvimento anterior que é, digamos assim, a base. Se você vai criticar a teoria geral que existe, você tem que conhecê-lo, né? Então, essa que foi a grande dificuldade que eu tive, que eu estou tentando que esse curso facilitar para vocês. Bom, já temos aí quanto tempo? A gente já tem uns 40 minutos, já, ou pelo menos uma meia hora que eu estou falando. Assim, a minha ideia é que essas aulas não passem muito de 40 minutos. Eu vou começar a falar sobre as origens de inteligência artificial, é uma coisa mais filosófica, etc. Tal, que é um assunto que eu termino na próxima aula. Na verdade, eu começo com ele e termino com ele na próxima aula, e já vou começar a falar sobre ele. Eu queria saber se está todo mundo acompanhando, se tem alguém que tem alguma dúvida, se quer fazer alguma parte, ou se está ok. Alguém entendeu alguma coisa? Fred, Oi. o meu francês falhou. Quando você fala que alguma coisa não é concurso, que concurso? Isso. Ah, tá. Assim, é que não é tido como, não é aceito por todos ainda. Não é consenso. Não é consenso, exatamente. Não é o consenso. Caramba, eu entendi exatamente o oposto. Não, na verdade, assim, o que eu estava querendo dizer... Não, eu acho que o concurso é sem competição, assim, quer dizer que, na verdade, é unrivaled, né? Se você olhar na verdade, não... Eu entendi o contrário, que, na verdade, assim, é aceito por todos, na verdade. Você não... Não, o que eu disse é que ele não é o concurso. Ah, ele não é, tá, entendi. Ele não é o concurso. Então, assim, hoje o Information Bottleneck Theory não é uma coisa que é aceita por todos. Assim, não mas é uma coisa que está tendo alguma aceitação. E eu falo que isso que está tendo muita aceitação, assim, baseado em quê? Baseado que, se você for pegar, assim, o paper do Tishby é de 2015. As pessoas começaram a fazer outros trabalhos em cima dele, na verdade, a partir de um vídeo que ele fez, que foi no final de 2017. Ele fez um vídeo explicando esse paper de 2015. O paper, na verdade, é do final de 2015. Então, no final de 2017, ele faz um vídeo, e basicamente é um vídeo desaforo. Em que sentido que é um vídeo desaforo? Esse trabalho não foi aceito em várias conferências importantes. E aí, numa conferência, ele faz um vídeo dizendo assim, olha só, vocês não estão entendendo. e tem isso. E o vídeo viraliza, e aí pessoas como o Hinton, né, como o Sami Bendio, começam a comentar e mostrar interesse e de alguma forma dar crédito ao que o Tishby estava falando. E aí você vê, a partir de 2018, as pessoas começarem a desenvolver outros trabalhos, investigando mais e desenvolvendo papers em cima dessa teoria. E o que acontece? Assim, em 2018 você tem vários papers que mesmo ainda no archive ficam super citados, e 2019, 2020, com toda essa competição que a gente está vendo aí na nossa área,
bastante papers aceitos que tem a ver com essa área. Inclusive, a Neurips do ano passado já teve um chapter de Information Theory, né? Mas, enfim, assim, é nesse sentido que eu coloquei assim, que é uma teoria interessante da gente estar pesquisando agora e de estar estudando, e que eu acho que traz vários insights, e assim, é interessante que ela traz uma nova lente para ver os problemas. Assim, eu posso dizer, como anedota, que, pelo menos para mim, tem funcionado como uma nova lente, de que toda vez que eu vejo um paper agora, eu começo a pensar, eu começo a ver assim, a coisa sobre essa nova lente, sobre essa nova narrativa, e as coisas fazem, para mim, sentido de um jeito ou de outro. Assim, eu acho que no mínimo, uma visão interessante, mas eu acho que assim, eu tenho um gut feeling de que ela está certa, né? Que é uma teoria que está certa. E que vai passar a ser cada vez mais... vai ter cada vez mais crédito, né? Então... Bom, é isso. Mais alguma pergunta, alguma coisa que alguém quer falar? Eu vou começar, digamos assim, a segunda aula, o começo da segunda aula hoje. Não é exatamente, acho que né, é só para uma discussão que você falou, Fred, questão dos gregos e dos babilônicos. Eu li a introdução lá da sua dissertação, e desde que eu entrei não, mas assim, um pouco tempo depois que eu entrei para a computação, eu também tinha esse questionamento. Tipo assim, a gente está fazendo o que aqui? É ciência e computação? Mas a gente mais fica preocupado em ficar demonstrando as coisas do que, sabe? Esse tipo de pensamento eu já tive. Eu achei interessante você ter posto isso na introdução. Acho que vale bastante a pena. Eu coloquei ali na introdução também, porque essas duas visões de mundo, elas têm um impacto profundo e duradouro em inteligência artificial. E uma coisa que eu vou falar na próxima aula, que é a ideia de conexionismo, que é da onde redes neurais vêm, e simbolismo, que é algo que a gente não faz muito hoje. Mas inteligência artificial vive num pêndulo de simbolismo e, né, do symbolic AI, ou como antigamente o pessoal fala assim, né, que é AI antiga. Hoje a gente fala AI antiga, né? Mas assim, mas ela já foi AI nova, AI antiga, AI nova. Existe um pêndulo aí. E eu acho que esse pêndulo vai virar também, assim, do tipo, em algum momento, assim, vai virar no sentido de que assim, a gente vai incorporar uma coisa de um e de outro, mas assim, essas duas visões de mundos, elas são duas epistemologias, duas maneiras de você pensar como que você adquire conhecimento, tá? Então, assim, e aí essas duas visões de mundo vão estar muito acompanhadas, e assim, é por isso que eu coloquei também na introdução, porque se você não tem essa ideia, você não consegue entender a diferença entre racionalismo e ceticismo, né? Skepticismo, né? E que é o que são as origens filosóficas, digamos assim, de simbolismo e conexionismo, tá? Bom, eu vou começar aqui, então, essa parte da segunda aula, que a gente vai continuar na próxima aula. Tá, então, vou começar... O Theo até brincou um pouco comigo, assim, tipo, por ter começado a minha dissertação definindo inteligência artificial. Então, vamos começar por aí, né? Então, assim, inteligência artificial Mais que isso, é um campo... né? Você define inteligência numa parte dela. É verdade, eu vou falar sobre isso aqui também. Então, assim, que inteligência artificial é um campo da ciência da computação que estuda princípios da inteligência de agentes inteligentes e como construí-los, né? Então, assim, né, essa definição de inteligência artificial, que é do Russell Novig, né, que é um dos livros clássicos de inteligência artificial, né, o livro que o Lee sugere na matéria dele e tal, fala sobre inteligência e agentes inteligentes. Então, vamos nessas definições. Então, o que é inteligência? E aí,
é uma definição minha. Por que eu criei a minha definição de inteligência? Porque eu vi assim, trocentas definições de inteligência e eu falei assim, não, eu tenho que pegar uma. Então, assim, quando eu falo trocentas, eu estou falando, assim, realmente, eu achei um artigo, por exemplo, que tinha 70 definições de inteligência. Então, eu estou considerando inteligência como habilidade de predizer uma ação para atingir um objetivo. Né? É uma visão de inteligência, é uma definição de inteligência muito generosa, né? Mas bem consistente com o que digamos assim, a comunidade de inteligência artificial considera inteligência, né? A gente chama de inteligente um algoritmo que reconhece gato e cachorro numa foto, né? Então, assim, a capacidade de você ser bem-sucedido em objetivos muito específicos. Beleza. E o que são agentes inteligentes? Agentes inteligentes são... Assim, um agente é qualquer coisa que percebe o seu ambiente e consegue agir sobre ele. E quando a gente fala sobre percebe o ambiente e age sobre ele, assim, a ideia que vem, né, a imagem que vem é de um robô, mas é muito menos do que isso. Assim, é uma coisa assim, qualquer coisa pode ser tida como um ambiente e a ação pode ser algo muito simples, né? Então, por exemplo, um ar-condicionado pode ser visto como um agente inteligente porque ele consegue, através de um termostato, perceber a temperatura do seu ambiente, ou seja, perceber o ambiente nesse sentido e ligar e desligar, né? Uma calculadora pode ser vista como algo inteligente e é interessante porque assim, a gente hoje tem uma relação com calculadora como algo tão banal, né? Mas se você pegar assim na época, né, do Turing e tal, tipo, calculadoras eram pessoas. Assim, a ideia de que você ia ter um aparelho que seja capaz de calcular era nonsense, né? Então, assim, uma calculadora pode ser vista como um agente inteligente e até uma bactéria pode ser vista como um agente inteligente, né? Então, assim, e aí uma coisa que, na verdade, é um conceito que vem de um filósofo chamado Daniel Dennett. Quer dizer, a maneira, assim, o fraseado vem dele, mas é algo que se sabe bastante, assim, que a inteligência, ela precede entendimento, né? Então, assim, não é que a calculadora sabe aritmética para calcular. Então, assim, e isso é algo que, para nós humanos, é muito estranho, né? Você, assim, é algo estranho de ouvir. Assim, como assim? Assim, você não precisa entender para fazer, né? E aí eu acho que quem coloca isso muito bem é exatamente esse filósofo, Daniel Dennett, e ele chama isso de uma inversão, né, do raciocínio, uma estranha inversão de raciocínio, né? E ele faz isso, assim, ele tem esse texto aí, que tem lá no material que eu mandei para vocês, que é assim, na verdade, um paper desse Robert Mackenzie, criticando a teoria do Darwin da evolução, né? E ele critica dizendo o quê? Você olha, assim, o Darwin está dizendo que para você fazer algo tão perfeito e bonito como os animais, como a natureza, né, como o ser humano, não é necessário você saber como fazê-lo, né? E aí, assim, tipo, ele fala assim, que na teoria de Darwin, by strange version of reasoning, absolute ignorance toma o lugar de absolute wisdom. E é exatamente isso, assim, tanto que, tipo, existem existe um trabalho até mostrando que, na verdade, assim, o processo da evolução, ele é o mesmo processo enfim, a seleção natural é um processo de aquisição de conhecimento. Você pode ver isso como uma inteligência, né? Como uma inteligência
que não vai ser artificial, mas vai ser natural. Assim, mas é um processo de inteligência. Então, assim, isso que é o Strange Inversion of Reasoning. Então, a calculadora quer dizer, assim, a teoria da evolução é a Strange Inversion of Reasoning, né? A inversão de raciocínio estranha do Darwin, e a calculadora, a ideia de que para você saber fazer um cálculo, você não precisa saber aritmética, basta você manipular símbolos, é a estranha inversão de reasoning do Turing, tá? Bom, eu não quero me estender, assim, eu planejei para terminar por aqui. Na próxima aula, eu vou continuar daí, falando um pouco sobre a história da inteligência artificial desde a mitologia, mas basicamente mostrando essas duas visões do mundo, a grega e a babilônia, de uma visão racionalista e uma visão cética, uma visão científica, né? E entra também na questão de construção de agentes inteligentes, e a gente fala bastante sobre simbolismo e conexionismo. Para essa próxima, assim, eu vou colocar as referências, eu acho que vale a pena, apesar de ser um vídeo longo. O Daniel Dennett já deu essa palestra em vários lugares, então você vai ter várias edições. Ele tem essa palestra da bactéria, Bar, e voltando à bactéria, né, em que ele fala sobre essas questões. Eu acho que vale a pena. Eu acho que, assim, apesar de ser longo, e ele fala um pouco lento, então dá para colocar, quem entende bem inglês consegue colocar lá na velocidade 2 ou 1,5. E eu acho que vale a pena. E aí a ideia na próxima aula é seguir, terminar essa parte e até começar como que a gente parte, né, dessas visões epistêmicas, dessas visões filosóficas, e chega em lógica e teoria da probabilidade. É o que eu pretendo fazer, enfim, nos próximos passos. É basicamente isso, gente. Tem alguma questão que alguém quer falar? Tem dúvidas? Alguém entendeu alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa? Feedbacks? Eu não tenho, eu entendi tudo, por enquanto. Por enquanto eu entendi tudo. Foi muito bom, Fred. Eu gostei bastante. Fred, eu tenho só um questionamento aqui. Uhum. Que lá no início mesmo você falou que talvez a gente estivesse sendo meio abusivo em relação às deep learnings, porque a gente precisa de muitos dados para elas, e que a prova de que estamos sendo abusivos é que os humanos não funcionam dessa maneira. Esse é um questionamento meu, que talvez não é que nós não precisamos de tanto aprendizado nem de tanto dado, porque desde que a gente nasce a gente se assimila e aprende, mas é que talvez nós sejamos muito bons em fazer a transferência de conhecimento para as outras áreas. Sim, aí por isso que me incomoda um pouco ver dessa maneira abusiva do deep learning, que eu acho que não, assim, mas na verdade, assim, você tem razão. E na verdade, assim, uma coisa que eu acho que a maioria aqui não sabe é que toda essa história começou porque eu ia fazer meu mestrado sobre transferência de aprendizado. E foi porque eu também tenho essa, assim, na verdade a minha visão é bem parecida com a sua, né? Eu não acho que assim, a gente aprende também com poucos exemplos, porque a gente tem uma base de conhecimento. Mas mesmo assim, a verdade é que a gente se você tem, assim, a gente fala muito sobre o sucesso da AI, né, nesses últimos 10 anos. E o sucesso da AI nesses últimos 10 anos é um sucesso da AI na prática. Na prática, ela está resolvendo vários problemas que são úteis para o dia a dia nosso. E, assim, e a gente tem resolvido basicamente porque a gente tem conseguido datasets enormes. O problema disso é que aí você tem uma briga para quem tem mais dados, né? Os nossos dados.
Não, tipo, e, na verdade, isso acaba criando uma concentração de poder também muito grande. Por mais que eu concorde com você de que, assim, bom, talvez aprendizado precise de muito dado, e o que você consegue, né, os seres humanos, eles têm essa capacidade de aprendizado porque eles têm uma transferência de aprendizado, mas o que a gente precisa é ter uma outra visão de como que a generalização acontece. A gente precisa repensar como que o aprendizado acontece, como que a generalização acontece, e como que, por exemplo, a gente pode criar novos modelos que precisam de muito menos dados. Às vezes, one-shot learning, etc. e tal. Ou no-shot learning, como já existe até, enfim, esse tipo de abordagem. Então, assim, eu acho que talvez, enfim, é mais uma questão de como que eu me expressei, não acho que sejam diferenças de visões, não. Não, tudo bem, era só uma questão subjetiva mesmo, só para deixar um ponto aí. Uhum. Fred. Oi. Já que estão, né, você está nessas questões mais filosóficas, em questão, se já tem o que precisa ser provado, assim, em termos de, você falou que tem muita coisa que o pessoal não consegue explicar, né, olhando do ponto de vista de deep learning. Você já, assim, questões de, sei lá, igual o Vapnik, eu consigo dividir o espaço, e isso ele, né, mostrou lá matematicamente, né, teoria estatística que consegue, ou por que isso consegue classificar, né? Como é que se eu dividir no espaço eu consigo classificar ou fazer a tarefa? Assim, o que falta? Você já tem uma lista de coisas que não consegue ser demonstrado? Na verdade, assim, acho que a gente tem vários fenômenos que não é que a gente não tem explicações, a gente tem explicações demais. Então, eu acho engraçado que, tipo, às vezes a gente fala assim, você só precisa de um livro de física para entender determinados assuntos e você precisa de uma biblioteca inteira de, sei lá, de teologia para tentar entender. É porque, na verdade, se a explicação é boa, assim, uma explicação basta, né? Então, quando a gente, assim, o que hoje acontece é que vou dar um exemplo de um fenômeno que acontece. Em deep learning, os nossos modelos, eles assim, usando o SGD, etc. e tal, eles encontram soluções, soluções que estão no que eles chamam de um flat mínima, né? Tipo assim, uma região de flat mínima. E por que esses modelos estão preferindo essas regiões de flat mínima? Assim, existem várias explicações, mas não existe uma explicação que é tipo assim, que Highlander que matou todas as outras, né? Você tem, cada pessoa puxa um pouco a explicação para um lado, para o outro. Assim, é nesse sentido que eu estou falando. Então, por exemplo, uma outra questão que é como que acontece a generalização. Como que, assim, se você for olhar o que a teoria, né, do Vapnik e tal diz é que se você tiver um modelo como o que a gente tem das redes neurais com centenas de milhões de parâmetros, com mais parâmetros do que entrada, você vai ter um overfitting. Isso não vai generalizar, mas generaliza. Então, assim, a gente não tem uma boa explicação de por que generaliza. É nesse sentido que eu estava falando que, assim, quando você... Hoje, assim, o pêndulo está muito em cima do desenvolvimento prático das coisas que funcionam na prática, né? Digamos assim, o desenvolvimento empírico da inteligência artificial. E, assim, a gente meio que até obrigado a dar explicações, porque por não nos vermos tanto como ciência, a gente não dá tanto crédito por fenômenos inexplicáveis. Dá um exemplo de um fenômeno inexplicável que ninguém
da bola. Mas por exemplo, o Leslie Smith apresentou o fenômeno de você conseguir a coisa do cyclical learning rate, que ele fala que é a superconvergência, né? O fenômeno da superconvergência, de você conseguir convergir um modelo em muito menos iterações. Tudo bem, isso aí vai assim, qual que é o efeito disso? Isso não vai dizer que você vai conseguir ou não aprender o negócio, é só uma questão de eficiência do processo de treinamento. Mas para quem, né, tipo assim, mas é um fenômeno que não tem uma explicação boa. Então, assim, quando o Leslie Smith tentou colocar esse fenômeno, eu percebi esse fenômeno. Se eu usar cyclical learning rate, a convergência acontece muito rápido. E isso é bom porque, assim, na prática, a gente tem a nossa GPU ali, a gente tem os nossos recursos que são limitados. Então, isso vai permitir que a gente consiga um resultado melhor com os recursos que a gente tem. Como ele não tinha uma boa explicação, né, para por que isso funciona, e assim, acabou que ele não teve muito espaço para apresentar isso daí. As pessoas não deram muita bola para isso aparecer em jornal, em conferência, etc. e tal, mas apesar de ser importante. Mas por quê? Porque a gente tem uma cultura de achar que a gente tem que estar com tudo provado. Assim, não é uma cultura, como tem, por exemplo, na física, você pode falar, cara, esse fenômeno a nossa teoria atual não explica. Assim, tipo, aí você dá indícios, mas... Então, assim, é nesse sentido que eu tô falando, assim, não é falta de explicações. Talvez até um excesso de explicações é a falta de uma explicação que eu vou brincar aqui e chamar de uma explicação Highlander, que, tipo, seja a grande vencedora. E eu acho que no caso de Deep Learning, a gente precisa realmente de uma nova grande teoria geral de Deep Learning, que nem a teoria do Einstein foi uma teoria geral de física também, né? Assim, é um novo jeito de pensar e não tentar fazer um puxadinho. Obrigado. Eu acho que eu acredito, assim, eu posso estar enganado, mas eu acredito que no material que eu mandei eu devo ter colocado alguns exemplos também de coisas, fenômenos que não estão muito bem explicados, mas enfim, já nem me lembro direito. Bom, gente, se for só isso, eu vou terminar. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que já na semana que vem vai até fluir mais fácil e eu vou tentar condensar mesmo em 40 minutos, 30, 40 minutos, para não cansar todo mundo. Hoje foi um pouquinho maior. Hoje foi grande, mas não foi cansativo, né? Acho que a hora que você começar a entrar em coisas mais matemáticas, vai ser mais pesado mesmo, né? Legal, achei muito bom, Fred. Alguém tem mais alguma dúvida, comentário? Na verdade, só rapidinho, só uma curiosidade, Fred. Pode falar. Porque assim, eu também não leio tantos artigos, mas eu notei que tem uma parte o abstract, ele tem uma parte que ele é puxada do texto. Eu só fiquei assim, quando eu li o abstract, depois eu li o texto, falei, acho que eu já li isso. Eu achei meio estranho, mas eu não sei se tudo bem, enfim, eu só achei meio estranho. Não, isso é normal, assim, você resumir no abstract coisas que você vai ter escrito no texto. Não, é porque tem uma parte que é literalmente o mesmo texto, isso que eu achei estranho, entendeu? Acontece. Só comentário mesmo. Beleza. Fred, acho que você... Pode falar. Eu tenho um comentário rápido, meio chato. Pode falar. Que você falou que a gente sabe que dá para aprender com menos exemplo, porque nós humanos fazemos isso, né? Só que a gente não sabe se as máquinas conseguiriam fazer também, porque a gente não sabe se a gente faz de uma maneira computável. Sim. Boa, é uma boa visão. Assim, eu não quero ter essa visão, né? Mas é uma possibilidade. Assim, aí acho que assim, isso aí entra até numa questão até muito mais filosófica de quanto que a gente é uma máquina e se
se a gente faz algo é necessariamente computável, né? Assim, mas enfim, eu acho, de novo, assim, tipo, assim, esses são exemplos, né? A gente parte, assim, se você for ver, assim, inteligência artificial nasceu da ideia de se espelhar, né, em aprender, digamos assim, com a natureza, né? Então, assim, olha, o cérebro funciona mais ou menos assim, vamos... E é interessante porque quando a gente fala assim, o Macula Occipitz, já pensou que o Macula Occipitz não tinha um computador para fazer isso daí? E o Shannon desenvolveu tudo que ele desenvolveu e não tinha computador, não tinha enfim, em tudo que esses caras desenvolveram, assim, a experiência não foi só teórico, porque eles criaram por exemplo, a rede neural do Macula Occipitz, eles criaram, né, uma máquina que tinha aquelas características, né? Inclusive, eu não falei muito né, nesse material, mas a inteligência artificial e o interesse por ela foi um grande... ajudou o desenvolvimento de computadores, né? Não só pelo fato né, tipo, o envolvimento do Turing, o Turing querer inteligência artificial e o trabalho dele acabou sendo muito influente, mas também porque nesses trabalhos aí do Macula Occipitz, assim, eles fizeram as coisas de um jeito que mostrou, né, que computadores eram possíveis, né? Eu vou procurar exatamente o texto em que eu acho até que eu escrevi isso, e aí eu coloco faço uma referência aqui. Mas, enfim. Eu não sei, assim, eu me interesso bastante por esse lado filosófico da ciência. Eu sei que ele foge muito do que a gente está acostumado a estudar, né? Enfim, em ciência da computação, e talvez seja até bem fora do escopo do mestrado e tudo mais. Mas como eu vou mostrar, eu acho que melhor na próxima aula, esse olhar até mais em como as coisas foram construídas e quais são aquilo que a gente está assumindo implicitamente quando a gente está usando determinadas coisas, porque assim, para mim foi muito interessante. Eu acho até que assim, eu percebi coisas que a gente assume implicitamente ao usar probabilidade. Você está assumindo implicitamente lógica, você está assumindo implicitamente determinados axiomas e para mim não estavam claros. Então, assim, eu acho que fazer esse trabalho de descobrir essas coisas foi interessante e ver, por exemplo, os limites daquilo que a gente faz e das explicações que a gente dá.